Seleção pro... Quem é melhor? Quem pode ser o substituto do Gabriel Jesus hoje na seleção brasileira? Cite aí 3 nomes. Fred. Não dá. Fred Chega. Já dobrou o cabo da Boa Esperança. Fred jogou Não, bem o ontem. Fred não dobrou. Dobrou o cabo da Boa Esperança. O Fred só fez um gol. Seleção é momento, o Fred merece também. O Jô é melhor que ele. Tá pau a pau. O Jô é melhor. Não, senhor. Mesmo nível. O Jô é mais jogador que o Fred. Facincane. Agora, e tem que levar algumas coisas em E o consideração ceifador, fazendo gol ontem. todo Tem jogo? que levar algumas coisas em consideração ontem no jogo. Isso que o Mano falou. O Corinthians não tinha Fagner, o Corinthians não tinha Rodriguinho, o Corinthians não tinha Romero. Romero, vocês não podem falar nada, vocês não gostam do Romero. Você tinha ontem. Não, eu gosto. Jogar contra o Vasco em São Januário nunca é fácil, né? Aí no segundo tempo, de repente, o Vasco em 2 bolas fez 2-2. Dava até a impressão que o Vasco ia virar o jogo, né? O Luiz Fabiano fez os 2 gols. Em 2 minutos. Mas é impressionante, né? Como é que tá jogando esse time do Corinthians. E ontem o Edmundo foi falar um negócio aqui que deu uma polêmica absurda. Mas que no final das contas nós vamos fazer aqui uma comparação e deu justamente o que o Edmundo tinha falado. O Edmundo falou, hoje, o Corinthians, hoje, tem mais time do que o Flamengo. Inclusive fez a comparação. Peça por peça? Sim, a gente fez isso na redação ontem. Deu o Corinthians. A gente fez isso na redação. Vocês copiaram, te gente? surpreendeu Não, a forma mas como já manteve? foi na outra. Te surpreendeu a forma como o Corinthians jogou ontem? Não me surpreende. Desde 2009 o Corinthians não me surpreende. Porque o Corinthians... Quantas peças ontem? O Corinthians não teve Fagner, não teve Rodriguinho, não teve isso, não teve aquilo, papapá, mas tem um principal, tem padrão, tem organização. Tem um técnico que conhece exatamente a montagem desse time e ele era praticamente o braço direito do Tite. Ou seja, desde 2009, quando o Mano, aliás, 2008, né? Ele chegou em 2009, o Fábio Carille. Quando o Mano tocou esse projeto inicial do Corinthians, em 9 em especial, de Série A pra frente, o Fábio Carille esteve envolvido diretamente na montagem tática do Corinthians. Se existe hoje uma pessoa preparada para dirigir o Corinthians, como já desde o ano passado eu defendia, e hoje faz jus àquilo que tem feito dentro de campo, com a montagem desse time, com a organização e com a capacidade de trazer o atleta para junto dele, é o Fábio Carille. Aliás, eu digo mais, o Fábio Carille, bem trabalhado, se esse ano bate campeão. Já bateu. É? Já bateu um. Campeão paulista, mas digo, ó, agora para um título vai de uma expressão um pouco maior, uma Copa Sul-Americana, que o Corinthians para mim é o favorito à conquista, até pelo estilo de jogo, o Campeonato Brasileiro é um pouco mais complicado, mas tem ido jogo a jogo, que é muito importante. Se o Fábio começa a angariar uma série de títulos, depois de uma saída do Tite da Seleção Brasileira, é o cara mais preparado em questão mental e taticamente de assumir uma seleção. O Carille é meu pastor e nada me faltará. E ontem o Carille, cedo, inclusive, eu estava vendo a entrevista dele depois do jogo, Pascoal. O Carille foi perguntado e ele falou, foi importante, eu me preparei 8 anos para isso. Ele tá Ele preparado. falou, se eu não tivesse sido assistente aqui, se eu não tivesse... Ele falou, aqui foi minha escola, aqui eu aprendi tudo. Ele arrumava a defesa do Corinthians, tanto para o Mano Menezes, depois para o Tite. Ele era o treinador. Qual era o segredo do Corinthians? Montava a defesa. E ele montou o time de trás para frente, como tradicionalmente é feito no futebol mundial, não é no futebol, o futebol brasileiro, no futebol mundial, monta-se o time de trás para frente. A solidez defensiva garante a estabilidade no meio-campo e a competência ofensiva. Então, a estabilidade do Corinthians está entre os zagueiros, para mim, ó, a gente fala do time do Corinthians, mas o volante do Corinthians joga uma enormidade. 2. Não, o Michael fez até gol ontem, né? Digo os 2 jogos. Não, o Gabriel é sacanagem. O Gabriel que joga, o Gabriel toma O conta. Gabriel que estava, diga-se, escondido no para Palmeiras. quem não fez o investimento no Gabriel no ano passado. Estava escondido no Palmeiras. Estava escondido no Palmeiras. Saiu Saiu de uma lesão. e foi ser feliz. Foi no Corinthians. E foi ser O que feliz. joga esse rapaz é um negócio que chama atenção todas as partidas. Todas as partidas ele chama atenção. Outra, o que joga o menino lá, eu vou falar, estava falando um cara aqui que quando ele começou jogando no Corinthians, eu achava que ele não ia bem, que é o caso do Guilherme Arana. O Guilherme Arana, no começo do Corinthians, tropeçava na bola. Não, eu faço questão, eu não tenho problema nenhum. Quando a gente se equivoca e se erra na avaliação, a gente tem que admitir isso. Acho que tem dado azar com laterais esquerdos, hein? Guilherme Arana, Trauco. Você viu o Trauco ontem? Não, mas você vai falar que é mau jogador? O Trauco ontem foi de rachar. Daqui a pouco nós vamos falar do Flamengo. Só uma coisinha, o Guilherme Arana, o que esse rapaz joga, não é à toa que os times da Itália querem, que os times da Espanha estão querendo, e o Corinthians está nessa batalha. O primeiro segurar o gol, jogador. ele foi de uma inteligência Você viu como ele que meteu a bola? nenhum lateral no Brasil faz. Todos pegam a bola rigorosamente. Quando chega na intermediária, bico pra área. Não, bico pra deu área. e passou. Ou não tenho bico visto no isso aí, bumbum não. do zagueiro, ou bico no Eu bumbum não do tenho lateral. visto isso aí, não. O Arana pega a bola, ergue a cabeça. Bom, não tem ninguém, o cara tá me marcando. Fatia pra trás.
Gol do Corinthians. Tocou inteligência. E recebeu na inteligência. Frente. O Arana, ó, esses dois jogadores, o volante do Corinthians e o lateral esquerdo, chamam a atenção pela qualidade. O Corinthians teve duas falhas defensivas nos 2 gols feitos pelo Vasco da Gama, né? A bola não pode, primeiro, entrar daquele jeito que entrou, e a marcação não pode deixar o centroavante tomar a frente. Então são dois equívocos da marcação do Corinthians. Mas isso aí, claro que é superável pelo placar de 5 falhou, né? 90 minutos você não pode, você Claro, não vai cortar tudo bem. Chega uma hora que você erra. Pablo. E você tem que contar com o goleiro, se o cara cabeceia pra fora. Qual é o principal jogador do Corinthians? Na minha avaliação... Sistema. Não, Rodriguinho. Não, o principal jogador. Rodriguinho. Hoje, o principal jogador do Corinthians está na seleção brasileira. Por isso é que o sistema ontem jogou por ele. O estilo de jogo. E o Marquinho Gabriel jogou como nunca tinha jogado no Corinthians. Você viu como é que o Marquinho Gabriel fez? Ele incorporou. O Marquinho Gabriel, para mim fica muito claro e fica evidente que o Marquinho Gabriel não consegue correr atrás de lateral. Ele não consegue jogar aberto de ponta, como ele já jogou no Santos. Ele não consegue jogar, como jogou no Palmeiras e não foi bem, correndo atrás de ponta. Mas ele por dentro, com uma sustentação dos 2 volantes, ele joga demais. Ontem ele foi bem demais. O grande segredo, só em cima disso que ele perguntou. O grande segredo do Corinthians é isso. O Corinthians não é refém de nenhum jogador. Não, era pra ser o Jadson. Então, não Quando é. chegou, era pra ser o cara. Era pra ser o cara. Já só foi substituído ontem. Então Pois foi é, substituído ontem, o Rodriguinho tá na seleção e o nível se mantém. O Percebe? Rodriguinho saiu, o sistema jogou por Quando você ele. pergunta qual é o segredo do Corinthians, quem é o grande jogador do Corinthians, é o sistema. Então, e aí eu É falo... a filosofia. E aí é isso É o mesmo. treinador, os jogadores que abraçaram e compraram a ideia do Carille. O que aí o é um torcedor negócio que chama eu- de padrão, que o time não tem padrão. Você não escuta toda hora o time fala, pô, meu time não tem padrão, meu time não tem padrão. O padrão é a distribuição tática, o time que se encontra dentro de campo. É o que a gente vê no Corinthians, Simon. o que a gente vê no Grêmio, o que a gente Simon. vê no Fluminense. Tem muito Eu vou determinado repetir isso. um negócio. Eu antes até do Corinthians ser campeão paulista, bem antes, eu entrevistei o Gabriel lá no Aqui com o Benja e, pô, você vai conversando com um, você conversa com outro. Entrevistei o Jadson, Simon, todos são unânimes em falar, tanto no ar quanto fora do ar. O Corinthians tem um novo Tite. Os jogadores falam, não sou eu. Todo mundo que tá lá que trabalhou com o Tite fala, Benja, é a mesma coisa. Que chega a ser uma coisa impressionante, Simon. Que os métodos são iguais, a forma de lidar com as pessoas são iguais. Olho no olho com os caras. Ele é transparente, ele dá treino para os reservas com a mesma vontade e ele está presente como se fosse para os titulares. O ambiente lá dentro é o melhor possível. E você tem aí um elenco, né? Que não tem um elenco cheio de estrelas, que não tem jogadores tão renomados. Mas tá aí, ó. Não, tá aí. Eu perguntei pro Pascoal porque o grande jogador era para ser o Jadson. Quando voltou, o Corinthians até pagou um pouquinho mais do que poderia. Desculpa, quem foi o grande jogador do Corinthians campeão da Libertadores 2012? Quem foi o grande jogador do Corinthians campeão do mundo 2012? Todo mundo falava que era o Tite. Era um Tite. Quem foi o Corinthians Não, mas, de peraí, 2015? mas só um pouquinho. Mas do Mas Tite pro Carille é uma diferença grande. Hã? Há uma diferença hoje. Tu não pode igualar os dois. O Tite com o Carille. Opa, olha lá, até o Tite, a voz do além falando com a gente. Peraí, Tite. Eu tô tentando falar com o Tite, calma aí. Fala. Não, o Tite é o novo... O Carille é o novo Tite. Não é. Não é. O Tite tem muito mais rodagem que ele. O braço direito, até o Facicani falou que era o Carille, e o braço direito é o Clebinho. Tá na seleção com ele. braço O direito dele é o Clebinho. Você entendeu o que eu Esse é o falei? braço direito do Você Tite. entendeu? Não. Peraí, O Clebinho é peraí. auxiliar dele principal, mas quem estava na montagem tática de treino e do principal setor segredo do Corinthians era o Fábio Carille. Há controvérsia. Era o Fábio... Não, Quem dava treino da defesa era o Fábio Carille. Quem montava a defesa era o Carille. Desde o tempo do Mano Menezes. Só posso falar Simon, categoricamente. deixa eu só explicar, Simon, eu não tô... A capacidade de avaliação, Ô, de Simon, mas- dar métodos pode ter sido... Pode não, é o Clebinho. Mas agora, treino, campo ali, dia a dia, treinando defesa, organizando. Quando o Tite não estava em campo, quem estava dando e gerenciando o elenco Corinthians, esse elenco, era o Fábio Carille. Não, mas, ô Simon, o que eu quis dizer é o seguinte, que o time do Corinthians campeão mundial 2012 não tinha uma estrela. Tinha aquele Mas é grandes jogadores, o Guerreiro. Mas o Guerreiro, quando chegou no Corinthians, ninguém Líder não tático conhecia daquele ele. time eram duas pessoas. Peraí, o que eu tô querendo Paulinho falar... e Danilo. O que eu tô querendo falar é o seguinte, não tinha uma estrela. Aquele cara que você fala, era um conjunto. Todo mundo falava na época, era um conjunto, era o Tite. O Corinthians de hoje é a mesma coisa. Mas era um Não conjunto. tô falando que o time é melhor do que o outro.
Mas o conceito que o senhor falou é o mesmo. O conceito pode ser. Agora, que o time de campeão do mundo é melhor que esse, não tem a menor dúvida. Eu não comparei. Bem melhor. Eu não comparei. Claro. Até porque tem a técnica, que nem você Até falou. porque O técnico. Melhor. Não, E as peças são melhores também. Mas eu não comparei. Lógico, o time foi campeão do mundo, campeão da Você está dizendo o Eu tô padrão falando que o tático do sistema, o time. conceito, é tudo igual. Porque o Corinthians é muito funcional como era antigamente também. Isso, o conceito. Mas tecnicamente aquele time era melhor, eu concordo. Só uma coisinha. Mas o time do Corinthians, Pois não, Pascoal, mano. diante do que está acontecendo aí, tá na cara. Corre o risco iminente de perder alguns jogadores. Por mais que a diretoria desminta, tem jogadores que também dizem que não querem sair agora, é o caso do Guilherme Arana. Os jogadores do Corinthians, eles querem permanecer, mas dependendo do que acontece... às vezes se não pinta dá pra uma discutir proposta com muito dinheiro, né, grande. mano? Pois é, o Guilherme Arana é um jogador que corre risco de ir embora. O Rodriguinho é um jogador que corre risco de ir embora. O Pablo, até o Corinthians acertar a situação dele, ele tá correndo o risco de ir embora também. Porque é um jogador que tá em evidência também, Pascoal. Querendo ou não, ainda mais pela escassez. Isso quando você Isso se perder, atrapalha, tem Tem que esperar pra Numa ver se vai dessas, perder. Sormani, se perde de A fato minha mãe uma sempre coisa... fala, me verdade, sofre porque porque não não vou A questão não sofrer. é essa, Benja. A questão não é essa. Mas se você perde jogadores pontuais, como o Corinthians perdeu para essa partida contra o Vasco e vai estar desfalcado contra o São Paulo também, acontece, normal, beleza. Mas se você perde para um campeonato longo, como é o Campeonato Brasileiro, Sim, isso reflete porque a essa- O Mano tá na- colocando essas- os ovos na frente da essa troca na dos frente ovos, do que é arroz. isso? Ele já Precisa tá fazer com uma medo. análise. Ele já tá que isso com medo. aconteça. É verdade. Eu entendi o que você quis dizer com essa, não comparação, mas com essa ligação do Corinthians campeão 2012 com esse. Que é o seguinte, esse time tecnicamente, não taticamente, que aí é o mais importante, mas tecnicamente, individualmente, os jogadores que estão em campo têm potencial ou até já são melhores que alguns que estavam lá. Eu discordo. Não, alguns sim. Eu discordo. Será que Não, todos O eram Fagner melhores? Eu não é melhor comparei. lateral que o Alessandro. Também acho. O Arana tem melhor potencial que o Fábio Santos. Não. Também o acho. Pablo é um zagueiro que, comparado ao Paulo André, é mais jogador. Concordo com você. O Gabriel tem melhor potencial e outras versatilidades que o Ralf não tem. Não, o Ralf é superior. O Maicon é um jovem, esse menino tem um futuro gigante baita pela talento. frente, Não, que mas pode peraí. igualar um Paulo. Não, a gente não pode prever o futuro. A gente tem que não analisar pode. o presente. Não, e outra, Tudo tem bem. que O Wagner é melhor que o Não, Alessandro. mas peraí. O Pablo é melhor. Tem que Não, não. analisar o presente, mas Mas você tem você que tem que- analisar o passado. Naquele ano lá, o Alessandro tava jogando uma barbaridade. Não tô dizendo Fábio que não Santos jogaram. tava jogando muito. Não tô dizendo que Benja, Não, Benja, dá pra O comparar. Alessandro Não era nem lateral sequer da foi. seleção. Exatamente, nem sequer foi cogitado para a seleção. O Fagner é da seleção. É outro momento, O Fagner é da mas, seleção. Tô dizendo o Gente, potencial. mas nós estamos analisando os momentos. Benja, você tem que levar o O lateral potencial. esquerdo, para mim, o Arana Tem que é levar o melhor. potencial. Não é, não. Eu Pra acho. mim, Gente, eu não o Santos- quis O Fábio comparar. Santos jogou bem no Corinthians. bem. Ele não jogou bem no São Paulo. tá bem Ele no não Atlético. jogou bem no Grêmio. Ele não jogou bem no Santos. Tá bem no Atlético. Não sei. Foi bem. Não No sei. Grêmio também Gente, tava eu não- boa. gente, no Corinthians, naquele sistema, ele jogou bola. Gente, eu não Concordo com ele. Não tem nexo. O Arana é mais lateral do Não que o tem do nexo que o Fábio a Santos. gente comparar o time do Corinthians de 2012 Vamos ver esse aqui. com esse time. Eu só tô falando que o ninguém tá conceito... comprando time, não, nós estamos tá. comparando peças. Não, tô peças. comparando. O potencial Não desse tem. time, o potencial de evolução, evolução desse time é muito grande. É um potencial Não tem. muito bom. É um Não. potencial legal. Facincane, não tem comparação. Facincane. não tô Eu dizendo só que é tô melhor. falando que o conceito é o mesmo. Que era o time que não tinha estrela Ele com está o time que propondo não uma tinha nova estrela. discussão, Não, Beto. não Até tem porque, discussão, só uma gente. coisinha. Gente, mas ele Aquele não time pode propor uma nova discussão. Óbvio que não. Você vai ter que... Sabe por que eu vou te explicar por que não? Porque você tá time foi pegando campeão do mundo. em junho de 2017, querer comparar um time em junho de 2017 com o maior time da história Estou do dizendo que o Corinthians, foi potencial, o time de 2012. técnico. Sem contar que era o Benja, time campeão brasileiro de 2011 que praticamente preservou os Benja. jogadores para Que 2011. ganhou um brasileiro em 2011, uma Libertadores invicto e um Mundial. gente, calma. Então não tem Eu não tô comparação, gente. comparando o time, eu tô dizendo que o potencial comparando desse time é um peças. potencial muito grande, é um potencial legal. São 11 É um deuses, então, é isso? Futuramente, São 11 deuses. se esses jogadores o time se do manterem Pelé, nessa o time média, do Pelé não tinha jogador ruim. Não tinha jogador, por exemplo, naquele ataque, Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe. O Neymar entra. Gente, mas Mas aquele foi o maior time da história do futebol. não dá pra comparar, O de 62. gente. O Você tá- Pepe disse eu tô isso querendo- o Pepe disse isso pra você? Não disse, o Coutinho disse isso pra você? Coutinho falou que não sentava no banco, o Pepe falou Coutinho. Coutinho. Não, mas a discussão não é o Santos então do sai Pelé. você. É isso, a gente tá O discutindo Santos do Pelé é o maior peças. time da história, foi um dos maiores times da o que história do essas futebol. peças podem atingir no futuro, que é muito legal, porque eles são jovens. Não. São jovens, claro que sim. Só uma coisinha, Não, só uma dá, coisinha. essa Eu frase acho que essa comparação não quando tem você nexo. fala Tem, isso, você Pra você mim não não pode... tem nem. eu sei- Pra mim não tem nada. Lógico que não tem nexo. Só porque você não pode comparar o time respeito campeão a do opinião do mundo Mas com um gente, time vocês não que estão entendendo. pode vir a ser... Tá difícil. Eu quero virar falar o página. seguinte, eles não estão ô, entendendo. Carlos Eugênio, não, vocês estão falando... Você não tá entendendo, Benja. Pô, tô colocando lá. Pode ser que eu não tô entendendo, mas vocês estão querendo comparar 2012
com 2017. Tô dizendo calma. que é muito legal que essas peças jogando hoje, se mantendo, tem potencial para atingir coisas tão grandiosas como aquele time atingiu. A gente espera. Eu vou fazer o seguinte: nós vamos esperar o final de 2017. Vamos. E aí, se o Corinthians... Mas esse ano o Corinthians não joga Libertadores, não vai pro Mundial. Então, Tem a nós vamos esperar Sul-Americana, 2017. tem a Sul-Americana que é importante. Que é importante, que vale a Então vamos esperar o final de 2018. Pascoal, qual é o maior time da história do Corinthians? Aquele que... Aquele de 2012, lógico. Ponto. Você não tem como comparar na metade do o de 2000 você não deve... Bem, você não está entendendo uma coisa. Espetacular. Bem, você não está entendendo uma coisa. O maior time da história do futebol foi o Santos em 1962. Você entendeu? O time da história do futebol, não. Do história do futebol. Na minha opinião, foi. Você acha que foi quem? Pra mim foi o Barcelona do Guardiola. Você acha? Eu não acho. Eu não acho. O Santos de 1962 é o maior time de futebol da história desse esporte. O segundo maior. Eu respeito a sua opinião, a minha é que é o primeiro. O Santos, por exemplo, tinha um lateral esquerdo lá, o Dalmo, que o Léo é mais jogador que ele. Por que eu vou chegar a dizer, não tem comparação? Aquele time é incomparável. Claro que é... O time de 2002 pode ser comparado ao Pelé de 62? Que time de 2002? O Santos. Campeão brasileiro. Campeão brasileiro, Robinho Diego, pode comparar com aquele time? Algumas peças, sim, que é o que ele está falando. O Léo pode ser comparado com o Dalmo. O Robinho pode ser comparado com o Dorval. Claro que pode. Tá Óbvio que sim. Tá bom, então vamos comparar. Óbvio. Então você que está em casa aí, compare aí o time de 2017, né? Como o Facincani e o Sormani querem com o time de 2012 e passem Não, esse o time carão. de 2000 foi Olha campeão aqui. do mundo com alguns jogadores que não deram uma sequência brilhante na carreira. Gente, mas eu não estou falando da carreira dos caras. Gente, o assunto não tem nexo. A gente não pode falar fazendo comparações. Lógico. Cada time construiu a sua história naquele momento. Lógico, eu só estou falando que o conceito do Corinthians é igual. É só isso. Por que eu isso falei. mesmo que dentro desse conceito, o poder de evolução desses caras é tão grande quanto... Tudo bem, aí você está projetando o futuro. Nós estamos falando do presente. Mas só queria falar... legal, o presente do passado, vale projetar futuro, aquele sim. lá Lógico que ganhou. não. Esse aqui, Claro se começar a perder, amanhã vão estar dizendo, olha, já não é mais o mesmo Carille, já não é mais o mesmo jogador, enfim. Porque esse aqui não ganhou o Campeonato Paulista. Tá? E não é nem líder do Campeonato Brasileiro. É o líder do Corinthians, o Campeonato Líder Brasileiro. isolado, 13 pontos. O Corinthians é o líder. Não, o Curitiba tá com 13. Não. Tá com 12. O líder isolado do campeonato é o Corinthians. Melhor aí, pá. A Chapecoense, se ganhar hoje, pode empatar com o A Corinthians. Chapecoense joga com o Grêmio hoje. Isso. Aliás, Chapecoense Tem que fazer 3 gols de diferença para Chapecoense e Grêmio disputam hoje a liderança e a vice-liderança. Carlos Eugênio Simon, parece no gaúcho, né? 2012 era melhor pra mim. O time do Corinthians. Claro que era. Mas, gente, o Sormani... não. Sormani, Carlos Eugênio Simon, vamos dar uma olhada. Foi pênalti do Paulo Roberto do Corinthians. Foi pênalti pro Vasco nesse lance aí. Coloca pro Simon analisar aí, antes que o Paulo Roberto, vocês falaram que foi bem, que o time de, Olha lá. de 2008 foi melhor que o 2012. Não vou cair na tua pilha, não. Foi pênalti. Foi pênalti? Foi pênalti. Pênalti claro. Inclusive, Benja, o Paulo Roberto é estabanado. Não é a primeira vez que ele comete uma jogada como essa, que o árbitro acabou não dando. Mas não é a dele. Eu não achei que foi Não é a nada. dele, né? Ele chutou o pé. Eu não achei que era sério. Ele chutou o pé. Eu não achei, não. Pega sim. Sinceramente. Ela arrastou o pé ali. Eu não vi O jogo estava 1-0 pro Vasco. Pro Corinthians, perdão. E o pênalti Gente, foi pro olha lá, a Vasco. distância do pé dele, do pé do Pênalti pro jogador. Vasco. Pênalti claro. O árbitro foi o Wagner Way, que acabou errando. Houve o pênalti não marcado pela arbitragem. O que poderia, o Corinthians jogando a bola que está jogando, evidentemente que poderia fazer os 5 gols e tal. Só que também poderia ter mudado a sequência do jogo se ele tivesse marcado esse pênalti. Com a perna, tá? Ele pega o pé do adversário ali. Pegou nitidamente. Eu também achei que foi pênalti. Você não achou, Pascoal? Achei que não foi nada. Ele pega o pé direito do jogador. achou que não foi nada. Sabe porque ele arrasta o pé? Tanto não pegou que se nada. pega, ele levanta Pegou. o pé. Ele sai arrastando o pé, como se jogando lá. O pé direito dele pega. O direito ali pega. Ele exatamente, arrastou O pé direito pega. Na minha visão, Pra mim também não foi nada. Pra mim foi pênalti. Pra mim também. Então tá. Ô, 4-2. Facincani, foi pênalti? Pênalti. Mano, Pênalti. Simon. Pênalti. Bom, então ganhou porque o Simon fez Não, o 3. isso que eu ia falar, o voto do Cime. Não, mas não precisa ser. São Faz 1, 2, 3, 4. 1, 2. 4 é maior que 2. Você tá brincando. Não precisa ser meu voto pra ganhar. rapaz, eu não vi pênalti nesse lance, não. Eu também não vi. Eu não consigo ver. Manda outro lá, Mas, né? em Manda todo outro. caso, só queria dizer uma coisinha. Vamos ver aquele lance Não é? também que o Vasco reclama pênalti, que a bola bate na mão do Pablo, né? Do Pablo que bate na mão? Foi, do Pablo. Vamos mostrar esse lance aí pro Simon, Carlos Eugênio Simon, analisar se foi pênalti ou não foi. Esse aí que nós vamos mostrar, esse eu não achei. bem cozinho, Agora, olha lá, Simon.
O Mano já daria pênalti. O Mano dá pênalti. Ele chega a virar, o árbitro aí tá bem posicionado, olha só. E a bola pega no cotovelo dele. Paulo Roberto braço, de novo, Paulo Roberto. Ele com o braço junto ao corpo, não houve nada, acertou Wagner. Ele até recolhe o braço. Que até recolhe o braço aqui, né? Não foi jogo certo. Agora o outro foi pênalti mesmo. Agora, Mano, você daria pênalti nesse lance, mano? Pascoal, o negócio é o seguinte, cara. Pela interpretação da arbitragem, o caso não tem que dar, porque não foi intencional o toque. Mas eu sou a favor de mudar a regra e qualquer toque na mão é pênalti. Isso é pelada. Não, mas tem que ser assim, Simão. Tem que ser assim. Não, isso é pelada. Não é, Simão. Não, sabe isso é pelada. Ô, Simão, sabe por que não é? Eu vou te levar na pelada do Chico Buarque, que jogou quinta-feira. Tocou na mão é pênalti. Não, mas ele não canta, tem que ser tocou assim. na mão é pênalti. Tem que ser assim, Simão, pra minimizar a chance de erro da arbitragem. Mas não é minimizar, isso é pelada. Eu vou entrar na área, vou chutar no teu braço, pênalti. Mas é que tá, Simão, hoje... Pênalti é marca fatal, botou na marca fatal, decidiu o jogo. Simão, a questão é a seguinte, por exemplo, o árbitro ele tem uma fração de segundos pra poder determinar o que ele vai apitar ou deixar de apitar. Se você potencializa o erro da arbitragem, ou seja, olha, se pegar no cotovelo não é pênalti, se tiver com o braço junto ao corpo não é pênalti, se fizer um movimento antinatural aí é pênalti. Aí é uma série de fatores que o árbitro precisa aí digerir isso, absorver e poder julgar. Olha o Mano ensinando Peraí, agora ele tem direito à resposta. Agora o Simão. Ele tem direito à resposta. Peraí, agora o Simão que só porque tem. você falou... Não, Pera só um minuto. Temos que simplificar a regra. Você que tá em casa, você que passou 20 anos morando na Noruega e chegou agora, que você acha, pô, esse menino aí apitou 3 Copas do Mundo? Não. Quem apitou 3 Copas do Mundo foi Carlos Eugênio Silva. Então fala assim. E o que eu enquadra ele agora. Do tempo que eu apitava, eu não conhecia o Mano. Né? Vinha conhecer agora na Fox, é um prazer enorme pra mim. Todo meu. Eu teria aprendido muito, porque eu fiz 30 anos de academia, meus bracinhos como é que estão. Ele podia ter me dado essa dica aí. Você não ia passar pra eu ficar um pouco mais forte. Isso aí ele sabe. Isso aí ele tem meus bracinhos aqui, ó, 30 anos levantando, fazendo peso. Árbitro tem antidoping também? Não. Então você pode tomar. Mas aqui, ó, esse negócio de mão na bola, mano, é uma tese que o outro grande narrador aí do futebol brasileiro defende. Tocou na mão, tem que dar pênalti. A matéria é interpretativa. Como é a matéria do STF aí que estão julgando tantas coisas das quais nós não concordamos, mas é interpretativa como é a regra do futebol. Logo, se no campo tu imagina jogando bola, tá? Tu tá parado, o cara entra na área, procura teu braço, dá no braço. É 1, é 2, é 5, é 10 pênaltis. Mas não tem o critério, entendeu? Simão. Cada claro que tem critério, o árbitro tem critério. Esse foi o que você falou, mão deliberada. Tá? Mão deliberada, a bola tá ali. Mano, não seria justo, por exemplo, eu chutar a bola e você não tem intenção. Mas fala assim, cara, esse lance é um crime. Você vai tirar o braço. Não seria justo você sofrer uma falta na minha intenção. Não, mas espera aí, é o que eu falei. Pela regra atual, Benja, esse lance do Paulo Roberto, é nítido que ele não tem intenção de colocar a bola na bola. Nenhuma, tu não pode dar pênalti. Mas é que tá acima, cada árbitro, ele tem um critério. Não, pelo contrário, cada árbitro, ele escolhe um critério para poder apitar. O mesmo lance, dependendo do árbitro que tá na partida, ele vai marcar e o outro árbitro não. Não, mas esse aí, meu sujeito, você dá um pênalti, isso é um crime, dá um pênalti. Tudo nesse programa. Mas pela tua tese era pênalti. Tudo nesse programa é decidido de forma democrática. Índice palmômetro, que é o índice que mede quem tem a razão nesse programa. Quem acha que o Mano foi bem no argumento, bota palmas. Normal, vocês são os vendidos. Quem acha que caso eu aí, Simão, põe as palmas aí. Quem acha que o Simão com 3 Copas do Mundo, 3 Copas do Mundo, não é que ele deu um nó, deu sabe, humilhou o Mano, bota palmas. Agora, ô Facincani, apesar do Corinthians ter vencido de 5, cara, o Vasco não jogou mal. É que o Vasco, quando toma aqueles 2 gols logo de cara, aquele primeiro gol principalmente, o Vasco sentiu demais. Mas o Vasco no segundo tempo foi um time que jogou. Você não acha que o problema foi quando fez 2-2, o Vasco deveria, de repente, ter ido com mais calma, mas deve ter pensado, já fizemos 2, vamos pro abafa. E o time do Corinthians não se abalou? Foi pro embalo e sem contar também que sente a falta do Milton Mendes, né? O Milton ontem não esteve na beira do campo, então... Tinha telefone sem fio, né? Não pode. Enfim, não pode. Não pode. Mas sente a falta. Foi tirado no campo. Se tem, eu acho que é dever nosso, como jornalista... Tem que ser provado. Mostrar isso, denunciar, fazer uma matéria... Eu falei telefone sem fio. Não tem. Olha lá, o cara vai lá, dá a dica... Vai passando um por um. Bom. Isso é permitido, Simão? Não é.
Então o Vasco tem que ser citado. Eu falei, telefone sem fio. Exatamente. Agora precisa ver se... Você tem razão. Agora precisa ver se a informação chegou, né? Porque aqui no Fox Sports Rádio, assim, eu conto um negócio pro Sormani, quando ele conta Pascoal já mudou tudo, quando chega no Mano não tem nada, quando chega no Flavinho é outra história. Isso daí é passível de punição? Claro que é. Claro que é. Aí se tá na súmula, o tribunal, inclusive... Não, o treinador não pode ter contato com ninguém. Não pode. Zero. Ninguém que... Nenhum olha tipo lá, olha lá de onde vem a informação, ó. Olha lá, o cara desce. É. Quer dizer, não pode. Não. O Cuquinha foi tirado no banco de reservas porque ele estava com o telefone celular. Isso não está caracterizado. Agora, mas é sacanagem. Pelo amor de Deus, não vamos ser tontos, né? É evidente que foi passado um recado ali. Claro que é. Lógico. O cara, esse cara chega lá de cima, desce, fala com o Valdir Bigode. E aí o Bigode vai falar com esse rapaz. Valdir. Não, o outro. O outro que está no meio do campo. O outro é o... auxiliar técnico. Eu não sei quem que é. É o Edenilson, né? Edenilson. Porque o Milton Mendes foi expulso lá no Parque Antártica, não foi? Allianz Parque. No Allianz Parque. Antártica faz... Eu sou do tempo do Parque Antártica, do saudoso Parque Antártica. As coisas mudaram, assim. Ficando velho. Então, sem contar que assim, muda a orientação, muda também toda a figura ali e o gesticular dentro de campo, que pode, claro, fazer uma diferença. Até o Milton passar um recado, a demora pro cara descer e tal, não pode, tá? Não tô defendendo isso, mas ele à beira do campo tem uma postura e com o cara ali, com o Edenilson, é uma outra postura. Muda completamente. Na minha visão, Mendes fez falta, lógico que fez. E o Vasco sem ia tomar contar, 5 gols de ninguém, pô. E sem contar que ainda individualmente o time do Vasco carece de uma organização, é um time que está sendo montado, tem boas peças que... Quem sabe, e eu torço para que uma delas, em especial o Breno e o próprio Wellington, dois jogadores que eu gosto muito, que eu vejo com potencial, se desenvolvam na equipe do Vasco, mas ainda é muito precoce em relação à estrutura Corinthians. E o Nenê, depois que ele entrou, Pascoal, mudou o jogo também. Pascoal, Mudou, o Vasco virou e foi ganhou. O Sormani falou que se o Milton Mendes estivesse no campo ontem dirigindo o time, o Vasco não tomava 5. Não, ele tomou 4 contra o Palmeiras. Fora de casa, né? Fora de casa. No São Januário ele não tinha tomado, né? Eu acho já tomou? Alguém pode ter aí a tabela do Vasco em casa? Em casa não tomou. Então, não, aliás, o Vasco sem mais perguntas, vinha vencendo em casa. E acho, só para dizer, eu não acho que é terra arrasada perder pro Corinthians, que o Vasco tem que jogar tudo por terra e arrumar confusão, briga depois do jogo, que é negócio na arquibancada. Não tem nenhuma necessidade disso. Nenhuma necessidade disso. O Vasco perdeu pro líder do Campeonato Brasileiro. O Vasco não perdeu pro Bala Mistura, pro Tracunhaém da Serra, para um time que vai cair. Muito pelo contrário. Para um time que vai brigar pelo título. Então eu acho que não é terra arrasada. O Vasco tem que melhorar e muito. Tem que contratar, sim. Tem que melhorar o time, sim. Mas não é para se desesperar, não, hein? Olha, o Vasco tem 3 derrotas no campeonato. Perdeu pro Grêmio, candidato ao título. Fora. Perdeu pro Palmeiras. Fora. Candidato ao título, fora. E perdeu pro Corinthians, que nesse momento todos nós concordamos. É o líder do campeonato. Além de ser o líder do campeonato, é o time que joga melhor. Quer dizer, o Vasco não perdeu para qualquer time. É isso que o Pascoal falou, é verdade. Não é por causa disso que você vai às compras gastando o que não tem. Concordo. Não, o Vasco está indo muito bem, apesar da derrota de ontem. E outro detalhe, o time do Vasco, depois do Milton Mendes, é um time com outra cara. Claro. Não é aquele time que todo mundo falava, olha, o Vasco vai brigar para não cair. Não vai. É um time com outra cara. O Carlos Eugênio Simon tem mais um lance aí, que o Luiz Fabiano reclamou. Se fosse comigo, eu teria sido expulso. Quem reclamou? O Luiz Fabiano. Olha lá, é o lance do Pablo. Isso. Vamos dar uma olhada por cima. Olha lá, Simon. Vai mostrar de novo do outro lado lá. Luiz Fabiano, ele E aí o Luiz Fabiano falou que se fosse ele, o árbitro teria expulsado. Era para ter expulsado o Pablo, Simon? O Luiz Fabiano ontem voltou a jogar bola, fez 2 gols. Tá? É um jogador que todo árbitro já conhece a filosofia dele, de jogar e tal. Mas aí é um tranco em que ele deixa o braço e é lance de cartão amarelo. Ó, ele deixa o braço e empurra o cara. Não é esse ou aquele. A regra não beneficia A ou B, não tem cores clubísticas. Ele deu amarelo, é uma regra. Pablo. Deu amarelo, tá correto. É lance de cartão amarelo, não é cartão vermelho. Isso não é uma agressão, né? Não é. O Luiz Fabiano falou. O Luiz Fabiano também, ele gosta de querer se colocar como... Mas se fosse o Luiz Fabiano, ele se Para, Pascoal, para. Não. O Luiz Fabiano, me fale uma discussão do Luiz Fabiano que ele não merecia ser expulso. Como diria aquele amigo nosso repórter lá que a gente conhece, o Fazicano conhece, ele diria, se fosse
o simpático Luiz Fabiano, Mas, ô, ele seria expulso. Pascoal, Esse eu estranho. discordo. Os caras iam dizer, Não, tá vendo não lá? seria, não. Olha o cotovelo dele. Porque o Luiz Essa Fabiano teoria da já conspiração, vem a tem gripe, que parar com isso, vem a Pascoal, marca, para. vem a gripe. Para. Se fosse o Fabiano, Não, ele isso aí seria não é pra expulso. expulsão, Isso não é nada, Claro não, parece que sim. frescura. O cara, quando vê o Luiz Para de Fabiano, ele já frescura, vai com o Pascoal. cartão vermelho Isso na aí mão. podia ser o Essa Júnior conversa. Baiano que não ia ser expulso. Quem Júnior sabe o que eu Baiano acho também engraçado? seria Também expulso. não, Se também o não senhor seria. expulsaria por o Júnior vez. Baiano. Ô, Por isso. Simon, Não, sabe o que eu acho expulsaria, engraçado? Me comente aqui uma expulsão do Luiz Fabiano que ele não tenha merecido ser expulso. O Luiz Fabiano, ele gosta de querer se colocar como Por vítima isso é em que eu todas estou as situações. dizendo, mano, Para, se Pascoal. ele tivesse lance provocado acontece- esse negócio, ele deixa eu seria expulso. Pascoal. Se esse lance acontece com o Luiz Fabiano, ele também não seria expulso. Seria Claro cartão que não. amarelo. Claro Seria que cartão sim. amarelo. Porque isso não é uma agressão. Claro que é um sim, choque cara. fora do lance, é falta. Claro. Se o árbitro quiser interpretar como Isso aí rigorosa pra a mim- atitude isso aí dele, pra mim não dá é cartão choque fora do lance, amarelo. não. Isso Sim, aí agora- expulsão. agora uma Porque é o coisa- seguinte, fora do lance. isso aqui é o seguinte, mas é ó, um só tranco aproveitar fora pra do Não tem nenhum motivo Mas pra você acha ele ter que é dado... agressão? Não tem nenhum motivo pra ele ter dado Não uma... tem ele bola deu no uma lance, agressão, tem bola encostou jogando. com o Brincadeira, Luiz Fabiano. Fabiano. Ele vai jogar vôlei. Não é questão de vôlei, mano. Peteca. Não tá acontecendo Tênis. nada ali. Não Ali tá não- acontecendo a nada bola não ali. tá nem perto Tudo dali, bem, ó. tá nem perto. Discordo. Ele vai no cara e dá um tranco Ó, nele. Mas faz parte do Mas não- futebol. mas não é- O Luiz tem razão em reclamar, sim. Porque- Ele Luiz reclamou. tem razão. Se fosse E o Fabiano, ele Fábio seria Luiz cartão expulso. amarelo. Claro que seria Para de expulso. frescura, Não, Pascoal. Claro que seria. Não tenho dúvida disso, Ó, não. Pascoal, por isso que a regra... É o pacote Por isso Fabiano. que a regra é dividida em imprudente, temerário e força excessiva. A bola pode estar onde quiser. Isso aí é um tranco fora da área, em qualquer lugar do campo, com o braço aqui, ó, eu te fizer aqui, ó. Se é o mano que te faz aqui, te bota na parede. Sim, lógico. O meu aqui é, ó, isso aqui é cartão amarelo. Entendeu? Agora, se eu te fizer aqui, é diferente. Lógico. Então, são várias situações que tem, pela faltas isso. com o braço ou não. Tá? E nesse caso aí, é cartão amarelo. Eu acertou quero o alvo. dizer pra vocês o seguinte, se o Fabi, a minha opinião, desculpa, a minha opinião. Tá desculpado. A bola tá lá no escambau de Madureira. Os caras estão aqui. A bola vem. Eu saio só de alegre, eu abro a asa no cara a troco. Mas por isso que tem cartão amarelo, tem cartão vermelho. Se é o Fabiano, É por isso, eu vou falar pra você, Fabiano. se é o Fabiano que vai ali, o bandeirinha fica nervoso. perguntar uma coisa pra você. Olha o bandeirinha, Deixa eu olha o bandeirinha com a mão, olha o bandeirinha. Mas aí ia ali. ficar Olha o bandeirinha. discutir o sexo dos Pô, anjos. tá de Ah, brincadeira, cara. se fosse fulano, Deixa eu perguntar, não se- vai é um ter pacote, o lance. Fabiano. Você vê a sabe disso. cotovelada no Pablo nele ou não? Não, eu vejo ele deixar o braço empurrando. Não é, Isso. é uma Se característica. fosse cotovelada. Cotovelada, aí já é outra. Eu não, aí eu é não outra. Aí vejo, seria eu o não quê? vejo antebraço Aí assim, seria não, conduta Simão. violenta. Aí seria o cartão Conduta vermelho. violenta, aí traria conduta violenta. Ele não faz uma Eu menção de também, cotovelada como ali. Pascoal, vejo a cotovelada Eu também e vejo. não o antebraço. Não, que frase Então, estranha. eu acho... O quê? Você falou? Sou estranho. Eu também como o Pascoal. Como? Como o Pascoal disse. Pascoal disse. A sorte que é o Pra Pascoal, você né? foi. Mas é uma coisa... Você viu o que ele falou? Não, eu não sou estranho. Não, ele Ele falou não eu também. entendeu a O que você formação. entendeu? Ele não Assim entendeu. como o Pascoal, assim como o Pascoal, Eu assim, disse- eu eu- vejo não, uma ó, cotovelada do Pablo. Era pra pra ser mim, vermelho? eu daria o cartão vermelho. Vermelho, Pascoal. Vermelho. Meu menino. Amarelo, isso aqui é futebol. Amarelo. Não é balé. Ô, Facincani, amarelo ou Não vermelho? foi um tranco, foi um lance fora completamente descabido por parte do Pablo. Pra mim, vermelho. Vermelho. O Simon. Amarelo. Justamente por isso. Gente, a O peso do falta Simon é... tem quanto? Não, Cinco. o peso do Simon tem 5 verdade, ganhou o cartão amarelo. Claro. Agora, cenas ontem. Gente, quem aqui nessa mesa apitou 3 Copas do Mundo? Carlos Como é que Eugênio. eu falar essa frase? Você quer que a gente tô pare? entendendo. Peraí, vamos Não, parar não, que o não, Simon está eles estão conversando com o cochichando. Sormani. Não, eu disse pra tu Não, a sorte, essa frase que tu interpretou bem, que o senhor Armando se expressou mal, se não é o Pascoal e é o Zinho, como é que ia ficar esse negócio? Grande abraço pro Zinho, né? Nosso... Zinho Tá te vendo lá? sensacional. Não vou demais. Não, palmas pro Zinho. É. O Zinho é espetacular. Esse cara é espetacular.